Bom dia, ou boa tarde. No meu caso, bom dia, que não estou em Portugal. Portanto, mas muito boa tarde a todos. Vamos então dar o início ao nosso webinar de hoje. Portanto, o webinar de hoje é dedicado ao tema de plataformas para um website de sucesso. E eu terei aqui como colega orador também o Pedro Castro, também diretor da área de estratégia da Alencastro.net. Antes de começar para o tema do webinar, ia fazer aqui umas breves introduções. Pedro, se me puderes passar o slide para a frente, se faz favor. Portanto, como sabem, o website é uma peça central de um ecossistema digital, mas de facto existem diversas plataformas no mercado. Embora este webinar hoje saia um pouco do marketing digital, ou do tema do marketing digital, que acaba por ser os temas que muitas das vezes abordamos nos nossos webinars, ou que na maioritariamente das vezes abordamos nos nossos webinars, hoje falaremos de facto de uma componente muito importante que tem a ver com a plataforma e as diferentes plataformas onde os sites residem e vivem e que dão vida ao site. E que é algo que muitas das vezes as empresas acabam e os decisores acabam por não dar a devida atenção e de facto queremos falar um pouco hoje sobre isso, para saber de facto qual é a melhor plataforma, que diferentes plataformas existem no mercado e perceber de facto qual é aquela que é mais adequada à nossa marca e ao nosso projeto e àquilo que pretendemos fazer e ao futuro da nossa empresa também. Um, Antes de também passar ao tema de hoje, pronto, para quem não nos conhece, portanto, a Alencastro.net é uma agência digital que existe no mercado desde 2020, portanto, 2001, não 2021, portanto, há mais de 20 anos, que temos como clientes diversas marcas conhecidas no mercado português. Passo no próximo slide também a me apresentar a mim. Portanto, o meu nome é Ricardo Alencastro, sou o CEO da empresa, também desde 2001. E tenho, de facto, o Pedro tem uma vertente mais marketing, eu tenho aqui uma vertente mais tecnológica, mas ambos trabalhamos no marketing há 20 anos. E neste momento estou-vos a falar de Toronto, Canadá, onde resido. Pedro, se calhar fazes tu a tua apresentação. Boa tarde a todos e obrigado, Ricardo, pela introdução. Como o Ricardo disse, também estou nesta área já há algum tempo, mais focado no lado criativo e de marketing, mas a verdade é que é impossível distinguir essa área da componente digital e técnica, e é dessa parte precisamente que hoje vamos falar um bocadinho hoje. Um, Só para vos dar aqui um contexto, este webinar está a ser gravado e após o mesmo ser-vos-á disponibilizado um link para poderem aceder mais tarde. E depois também iremos enviar esta apresentação posteriormente aos participantes. Contamos que dure cerca de uma hora e no final teremos um tempo, cerca de 10 minutos, para perguntas e respostas relativamente a qualquer dúvida que vos vá surgindo durante a apresentação. Ricardo, se hoje começamos, ou ainda vejo aqui bastantes pessoas a entrar. Sim, mas eu diria que sim, também já estamos na hora, não queremos pôr ninguém à espera, não é? Ok. Dividimos isto, na verdade, em quatro partes. Eh, Explicar de início um pouco em que é que consistem estas plataformas, o que é um CMS, ou uma plataforma de gestão de conteúdos. Depois entrar um pouco no detalhe de algumas delas, quais são os vários tipos de plataformas, as suas vantagens e desvantagens. Eh, Abordar aqui um tema que, enfim, às vezes surge, dependendo também do tamanho do cliente ou da empresa, que sobretudo com todas as promessas que há numa série de plataformas de conseguir fazer um site em 10 minutos e a tentação de será que podemos fazer isto nós próprios ou devemos contratar uma agência especializada para isso? E depois vamos apresentar aqui alguns critérios para conseguir determinar qual das plataformas existentes no mercado é aquela que mais se adequa a um caso concreto. E depois, como indiquei, teremos aqui um momento para perguntas e respostas. Entrando aqui já no tema do webinar em si, e começando por uma coisa muito, muito básica, eu diria que a maior parte das pessoas tem consciência disso, mas nunca é mau começar pelo princípio.
O que é que falamos quando falamos de um site? Bem, de uma forma muito simples, na verdade, um site é um conjunto de páginas, é um conjunto de fecheiros de texto, de imagem, de vídeos, que estão agrupados debaixo de um domínio, como, por exemplo, no nosso caso, alencastre.net. Mas para criar essas páginas, é preciso programá-las. É preciso recorrer a algum tipo de linguagem de programação. Portanto, na prática, estamos a falar sempre necessariamente de um trabalho técnico e que implica recursos especializados. Nesta imagem podem ver, isto é o exemplo do nosso site, isto é aquilo que nós vemos, mas o que está, entre aspas, por debaixo do capô é um conjunto de 584 linhas de código necessárias para que o browser consiga mostrar esta página. Okay? E daí a necessidade que surgiu já há bastante tempo de criar CMS, ou seja, plataformas de gestão de conteúdo. O que é que isto permite? Permite que pessoas não especializadas, não técnicas, sem essa necessidade de saberem programar, consigam criar, editar e gerir os sites. Ou seja, para utilizadores não técnicos, podemos, à mesma, construir conteúdo, publicar conteúdo e comunicar com os nossos clientes. Okay? A verdade é que nem todas as empresas têm uma área técnica desenvolvida e mesmo as que a têm, seguramente têm mais do que fazer do que estar a colocar uma notícia no site ou alterar uma imagem no site. Portanto, um CMS permite que a empresa tenha autonomia sobre o conteúdo e a evolução da sua presença na internet sem necessitar de recorrer a terceiros, ou internos ou externos, para fazer essas atualizações. Portanto, e normalmente é uma função que cabe à área de marketing ou comunicação, porque antes de mais, apesar de ser uma questão técnica, ser uma plataforma técnica, um site é antes de mais uma ferramenta de comunicação que nós podemos usar para passar a nossa mensagem, vender o nosso produto ao nosso cliente. E, na verdade, uma plataforma bem planeada, bem escolhida, bem implementada, não deve obrigar a que quem a use tenha mais conhecimentos do que alguém que consegue escrever um texto no Word. O que nos leva já aqui à parte mais de sumo deste E isso, webinar. e se me permites, Pedro, também uma Claro das que sim. vantagens dos CMS é que, além de permitir que um leigo, digamos assim, portanto, um leigo, portanto, uma pessoa que tenha no mínimo conhecimentos de informática na ótica do utilizador, gerir o site corporativo, o site de uma empresa, também permite garantir a uniformização desse site com uma série de políticas e normas em que um utilizador não, portanto, um utilizador leigo, carrega conteúdos, mas garantindo que esses conteúdos garantem a consistência ao longo do site, portanto, em que de forma a impedir que alguém ache que epá, este título ficava melhor em vermelho ou este título ficava melhor em azul e acaba por adulterar a imagem da identidade. Portanto, o CMS também tem essa vantagem. Exatamente, isso é uma coisa muito importante. Obrigado, Ricardo. Então, entrando aqui no sumo, existem vários tipos de CMS. Sim. E, como veem aqui no ecrã, estamos a dar exemplos de algumas plataformas. Esta lista não é de toda exaustiva. Seria impossível. Plataformas conhecidas com bastante utilização, há pelo menos à volta de 300, um bocadinho por todo o mundo. Okay? E sem falar de todas aquelas outras que existem que serão mais que serão mais limitadas na sua utilização. Mas há aqui um conceito principal que tem uma importância capital, que é um CMS que é self-hosted, ou seja, que é instalado num servidor nosso, e por nosso não digo necessariamente um servidor que esteja fisicamente localizado na empresa, é um servidor que até pode estar num serviço externo de alojamento, que muito provavelmente hoje em dia estará em cloud, mas está alojado numa máquina que nós alugamos ou compramos e que nos pertence, que é essa nossa, versus o segundo grande modelo, que é o cloud-based, exemplificado por propostas como o Shopify, o Wix ou o Squarespace, em que na prática nós estamos a adquirir com o site um serviço que inclui também o alojamento para além de plataformas de gestão de conteúdos e uma quantidade de outros serviços. Nesta divisão, eu pus ao lado sistemas proprietários, que na verdade, em rigor, deveriam estar também debaixo da opção self-hosted,
mas porque os sistemas self-hosted que indiquei aqui têm uma característica que é o facto de serem open source, ou seja, são de código aberto e distribuídos sem custos para, para os clientes, versus os sistemas proprietários que normalmente têm custos de licenciamento associados e, e normalmente requisitos tecnológicos bastante mais fortes. Ricardo, eu sei que te querias dizer algumas palavras sobre isto. Sim, há aqui algumas. Há sempre. Ao longo destes 20 anos em que trabalho nesta área do digital e do marketing e dos sites e do desenvolvimento de sites, há sempre o tema de discutir os sistemas proprietários e o open source e o que é melhor. Bem, eu já encontrei argumentos de ambos os lados em que as pessoas o open source o estar a pagar por sistemas proprietários não, porque o open source tem mais vantagens, é gratuito, o código é aberto. Eu diria que eu sou um pouco agnóstico relativamente a isso, porque de facto eu acho que há vantagens e desvantagens num e no outro. Obviamente que o facto de ser open source tem a vantagem do ponto de vista de custos, portanto, o custo inicial da aquisição da plataforma não existe. O custo de atualizações futuras dessa plataforma aparentemente não existem, porque eu simplesmente, se existe uma nova versão, eu simplesmente posso fazer o download de uma versão mais recente e implementar essa plataforma e colocá-la no meu site ou no meu servidor e começar a usá-la. No entanto, também existem desvantagens. E uma delas, tem a ver com questões de segurança, que o Pedro também irá falar mais à frente. Tipicamente, os open sources têm uma característica que é, quanto mais utilizados e mais comunidades de programadores existe, mais sujeitos estão a ataques, porque sendo open source, um bom programador ou alguém que conheça bem o sistema saberá as suas lacunas e mais depressa essa plataforma open source está mais sujeita a sofrer ataques. E quanto mais a sua utilização, mais sujeita está a esses mesmos ataques. Por outro lado, se utilizarmos uma plataforma proprietária, ou um sistema proprietário, obviamente que existe uma menor comunidade a utilizar essas plataformas, o número de programadores ou de pessoas entendidas, especialistas nesta plataforma, serão muito menores, o que faz com que o risco de ataques reduza, porque haverá menos pessoas a conhecer essa plataforma quando tem. Além do mais, também existe depois os chamados os custos de manutenção. Porque muitas das vezes opta-se por um open source porque aparentemente não tem um custo, ou é um custo muito baixo. Eu posso fazer download de um WordPress ou de um Umbraco e de imediato começar a utilizá-lo, e aparentemente não tem custos, mas depois, muitas das vezes, quando mudo de uma versão para outra, por exemplo, de um WordPress de um 4 para um 5 ou para uma outra versão qualquer, muitas das vezes tem custos elevados não de manutenção da plataforma, não da plataforma, mas de desenvolvimento ao passar, principalmente quando estamos a falar de um site que tem muito desenvolvimento à medida, uma plataforma de e-commerce, uma plataforma de digitalização do negócio, que foi altamente customizada, a verdade é que muitas das vezes, ao passar de uma versão A para a versão B, eu vou ter elevados custos de desenvolvimento e de migração de dados. Mesmo dentro da mesma plataforma. Não estou a falar mudar de um WordPress para um Braco ou para um Joomla. Mesmo dentro da própria plataforma, ao mudar de versões, muitas das vezes vou ter custos elevados. Ao passo que, normalmente, em sistemas proprietários, como existe apenas uma única entidade que é responsável por todo o desenvolvimento dessa plataforma, acaba por ter muito mais controle sobre o código e acaba, na grande maioria das vezes, implementar sistemas que permitem ao cliente passar, por exemplo, de uma versão 4 para uma versão 5 ou de uma versão 5 para uma versão 6 com menos problemas, garantindo uma maior compatibilidade com versões anteriores. E muitas das vezes perguntam-me o que é que vale a pena? Vale a pena ir para uma para uma plataforma open source ou para uma plataforma proprietária? A minha experiência uh, é mais relacionada com a sensibilidade que o cliente tem aos custos iniciais versus os custos de manutenção. Porque a minha experiência pessoal é que, se estivermos a pensar num timing de 3, 4, 5 anos, em que adquirimos uma plataforma e vamos implementar um site sobre essa plataforma e vamos fazer desenvolvimento sobre essa plataforma,
Se compararmos um open source com um sistema proprietário, a minha experiência diz que, na grande maioria das vezes, passados 4, 5 anos, os custos vão ser muito similares. Se numa plataforma open source os custos ao longo dos anos foram, e de migrações e atualizações, tiveram a ver com uma componente mais de desenvolvimento, num sistema proprietário, normalmente os custos estão mais a ver com updates agreements e custos de atualização do software e de licenças pagas de atualização. Mas no final dos 4 anos, os custos, pela minha experiência, vão ser muito similares. E pronto, Pedro, é isto que eu tinha aqui a acrescentar, que acho que é um fator também importante de referir. Ok, entrando então aqui mais especificamente na questão do self-hosted, ou seja, um site que nós temos num servidor próprio, e novamente o próprio não significa que esteja ali no canto do escritório, é um serviço externo na maior parte das vezes. Quais é que são as grandes vantagens? As grandes vantagens. O site é efetivamente nosso, ou seja, quando o desenvolvemos, ele é propriedade nossa, mesmo que esteja alojado num serviço de alojamento que não nos pertence, que estamos a alugar, podemos pegar no código e migrá-lo por outro serviço, se algum dia quisermos, sem perder todo o trabalho que foi feito. Temos um total controle sobre o design, sobre o layout do site, que podemos implementar como quisermos. Temos o controle do código e das funcionalidades que queremos implementar sobre ele. E na maior parte das situações existem comunidades de suporte relativamente grandes, enfim, com dimensões variáveis, mas comunidades desenvolvidas em torno disto. Quais é que são as desvantagens? E aqui estou a comparar, não já com os sistemas proprietários que o Ricardo estava a dizer, mas com os sistemas cloud-based. A implementação inicial normalmente é mais trabalhosa e implica algum tipo de conhecimento técnico em diferentes níveis. Uma outra questão muito importante é, como o Ricardo estava a referir, vai havendo regularmente atualizações, ou da plataforma em si, ou de plugins ou adicionais que tenhamos, e cabe-nos a nós a responsabilidade de ir fazendo essa manutenção e essa atualização. Isso leva a que tudo tenha um maior tempo de implementação e um custo superior. Estão aqui alguns exemplos de plataformas, nomeadamente o WordPress, Umbraco, Joomla, Drupal, Magento, que são disponibilizadas como open source, embora também tenham algum outro tipo de soluções, mais de uma lógica cloud-based, nomeadamente no caso do Magento ou do Umbraco, tem também essas soluções, mas a maior parte das utilizações são feitas com desenvolvimento self-hosted. Quando olhamos para uma outra alternativa, e aqui estamos a falar de plataformas como o Shopify, Squarespace ou o Wix, que na verdade aquilo que nós adquirimos não é apenas o site, mas é todo o serviço em torno do site, ou seja, o alojamento, as evoluções das plataformas, a manutenção técnica, coisas como os próprios certificados de segurança, etc. Tem aqui um conjunto de vantagens no sentido de simplicidade e rapidez da implementação. A maior parte destas plataformas permitem-nos ir criando o site com um conjunto de cliques, portanto, sem necessidade, na maior parte das vezes, desse grau elevado de conhecimento técnico, capacidades técnicas do nosso lado, e, sobretudo, esta questão de estar incluído no valor que pagamos, normalmente mensal, toda essa questão do update e do desenvolvimento da própria plataforma. Isto faz com que também exista outra vantagem, que é um menor custo, embora se repararem está ali um asterisco, é preciso ter algum cuidado com esta análise e já vamos lá mais à frente entrar em grande detalhe. Qual é que é a grande desvantagem, no meu entender, deste tipo de plataformas? É que, na verdade, estamos sempre como numa casa alugada. Ou seja, a propriedade do site nunca é nosso. No sistema que eu estava a falar anteriormente, como por exemplo um WordPress ou um Braco, está alojado num servidor que até pode não ser nosso, mas o código, aquilo que foi desenvolvido, é nosso. Ou seja, por alguma razão precisamos de mudar de servidor, pegamos daquilo que desenvolvemos, metemos num outro servidor, não tem qualquer problema. Numa plataforma destas, enquanto pagarmos a renda, estamos lá. No dia em que optarmos por sair dali para outra questão, perdemos todo o tempo, todo o investimento que foi feito naquilo. Nos coloca
na verdade, numa dependência total do fornecedor. Depois há aqui outras desvantagens que têm a ver com o facto de estarmos a comprar, na verdade, um produto e não bem um serviço. Ou seja, aquilo faz o que faz. Ou seja, tem os requisitos, tem as funcionalidades que disponibiliza e temos uma flexibilidade muito menor para conseguir ter funcionalidades que sejam específicas do nosso negócio, do nosso modelo de negócio. Também do ponto Mas de vista do... Se me permites, Pedro, um Claro que sim. ponto que eu acho que aqui fundamental também é, e eu utilizaria isso um pouco como uma regra, que é, muitas das vezes nós somos abordados por uma empresa que nos diz, opa, eu tenho uma estratégia de e-commerce que quero implementar, e aqui vou falando mais no caso do Shopify, eu quero implementar uma estratégia de e-commerce na minha empresa, mas quero montar um site de uma forma relativamente rápida, com relativamente baixos custos, mas ainda não tenho bem uma noção. É uma primeira incursão no e-commerce, não tenho regras de negócio muito complicadas ou muito complexas e quero fazer uma primeira abordagem ao e-commerce. Eu diria que, por exemplo, um Shopify pode ser uma solução ideal para isso, porque vai ter baixos custos de plataforma, vai ter um site quase pronto a funcionar em relativamente pouco tempo. Mesmo com algum grau de personalização, em relativamente pouco tempo conseguimos ter uma solução a funcionar, mas a partir do momento, e isto é uma atenção que isto é uma opinião muito pessoal, mas a partir de determinada altura, eu, ok, ao fim de um ano, 2 anos, ganho bastante experiência com o meu e-commerce, ganho bastante experiência, começo a perceber o que é que o meu cliente quer e procura, e começo a chegar à conclusão que necessito de uma plataforma mais robusta, que me permita ter mais controle sobre os desenvolvimentos, sobre o código, sobre as funcionalidades que eu vou disponibilizar. Eu, pessoalmente, aí já avançaria para uma solução self-hosted em que eu tenho controle sobre o código e tenho controle sobre o meu desenvolvimento. Portanto, atenção que há sempre lugar para estas diferentes variantes, estas diferentes nuances. Claro que sim. Desculpa a interrupção, Pedro, mas acho que é. Não, isto tem mais dinâmica enquanto estivemos a conversar. Ahm, como estavas a indicar, a verdade é essa, ou seja, eh, se na nossa estratégia ou no plano de negócios houver essa capacidade de encarar uma fase inicial de teste e que haja a consciência que depois, quando evoluirmos, o que se investiu nesse teste vai ter que ser reinvestido noutra plataforma e isso não for um problema, então 100% de acordo, isto é uma ótima plataforma para começar. Ou esta é uma ótima tipologia de plataformas para começar. Uh, Ainda assim, em relação às desvantagens, tem aqui, como estava a dizer, a menor flexibilidade para requisitos específicos e também, sobretudo na questão do layout, tudo isto funciona com base em templates que já estão pré-feitos e que algumas plataformas têm muitíssimos templates e uma enorme escolha que à partida se adequarão à maior parte das situações, mas se quisermos mesmo aplicar um design específico que tenha a ver com o guia de estilo e o manual de normas da nossa marca, poderá ser complicado, porque nem tudo é possível. E depois, é verdade que, por um lado, os custos serão controlados, mas é preciso terem atenção que a maior parte destas plataformas tem um custo fixo e um variável, que é uma mensalidade pela sua utilização, e no caso do Shopify, então isso é claríssimo, o custo por transação normalmente é bastante mais caro do que a maior parte das outras opções que existem no mercado. Se quisermos ver aqui o panorama do que é que está realmente a ser utilizado, há aqui algumas coisas que saltam à vista. Eu diria que o primeiro dado deste quadro é o número de sites desenvolvidos que não recorrem a uma plataforma de gestão de conteúdo tem vindo cada vez mais a diminuir. Ou seja, se em 2014 quase 65% dos sites não tinham uma plataforma destas, neste ano, para ver-se que já só praticamente um terço, 30%, 33%, é que não estejam montados sobre uma plataforma destas. E depois, a plataforma mais popular do mundo, a mais utilizada do mundo, sem qualquer espécie de dúvida, mas de longe a número um, é o WordPress. Okay? Por um conjunto de razões, tem a ver com a sua flexibilidade, a evolução que tem tido nos últimos anos, a facilidade de utilização,
mas é claramente a plataforma número um no mundo. Quando há pouco falávamos da existência de uma comunidade, não sei se haverá uma comunidade maior do que esta do WordPress, pelo que há aqui grandes vantagens no sentido mesmo, quer seja numa lógica de faça você mesmo ou de contratar pessoas para fazer o desenvolvimento ou manutenção do site, vai ser bastante fácil encontrar recursos com conhecimentos e competências. Mas também se virmos aqui os casos dos Shopify, Wix e Squarespace, são esta abordagem alternativa do modo cloud tem vindo a crescer, ainda não está, ainda não é nem de perto a opção mais popular na internet, mas tem vindo a crescer consistentemente, enquanto que outras plataformas self-hosted, que não o WordPress, têm vindo constantemente a decrescer na sua popularidade. Ok. Entrando aqui um bocadinho nos detalhes de algumas plataformas. Obviamente não conseguimos analisar todas no tempo de um webinar de 1 hora e também, sendo absolutamente transparente, nós, enquanto agência, não conseguimos trabalhar com todas as plataformas. Nós optámos por nos especializar em WordPress, Umbraco e Shopify e, portanto, é natural que estejamos a focar um pouco mais a atenção sobre estas três, não querendo, no entanto, deixar de dizer que existem outras, e isto não é uma solução de panaceia que funciona para tudo. Grandes vantagens do WordPress. É uma plataforma open source, como o Ricardo indicou. A utilização da plataforma em si não tem custo de utilização. Em segundo lugar, é a plataforma mais popular no planeta. Neste momento, praticamente 40% da internet é feita em WordPress. Literalmente existem larguíssimos milhões de sites feitos com esta plataforma. Uns funcionam melhores que outros, mas se os números comprovam a qualidade, isto efetivamente é um marco bastante grande. E se nasceu na sua origem como, sobretudo, uma plataforma de blogging, a verdade é que a facilidade de utilização para utilizadores sem grande conhecimento técnico tornou tão popular que foi criando na sua evolução uma série de capacidades e hoje em dia consegue lidar com qualquer tipo de site, desde plataformas de e-commerce, institucionais, situações business to business, plataformas de Mas subscrições, de todo o tipo. Mas se me permites, Pedro, eu aí acrescentava, permite lidar com qualquer tipo de site, mas dependerá também muito da dimensão do nosso target e do site, ou seja, de facto consegue-se desenvolver, mas se estivermos a falar de uma solução ou de um site de alta disponibilidade, e quando eu digo um site de alta disponibilidade, estou a falar de uma plataforma ou de um site que tenham, por exemplo, milhares de page views por dia ou por hora. Nós tivemos até um caso engraçado, que aqui há uns 2 anos, que foi um site desenvolvido em WordPress que chegou a ter 600 utilizadores simultaneamente agarrados ao WordPress, em simultâneo. Pá, e consegue-se. Aquilo que eu acho que é uma grande diferença do WordPress para outras plataformas é que existem outras plataformas no mercado, por exemplo, o Umbraco é uma delas, que através portanto, de uma infraestrutura informática, digamos assim, de um servidor menos potente, eventualmente consegue lidar com mais pedidos porque são plataformas que a forma como foram desenvolvidas e construídas, bem, eu não quero entrar aqui em muitos detalhes técnicos, mas questões como cache e mais uma série de funções, ou seja, tem uma série de funcionalidades nativas da própria plataforma que permitem maior robustez em lidar com um elevado volume de pedidos. Ao passo que um WordPress, por questões de performance, não será a plataforma ideal para, por exemplo, se eu tiver uma estratégia de crescer o meu site, crescer a minha plataforma de e-commerce, integrar o meu e-commerce com um CRM ou com um ERP, se eu tiver ser expectável ter uma base de dados de 300, 400 mil utilizadores, como temos clientes que o têm, eu não escolheria um WordPress, embora seja possível fazê-lo.
mas eu não escolheria, porque há plataformas que oferecem maior robustez a esse nível. Agora, de facto, como o Pedro diz, é uma plataforma que permite fazer tudo um pouco. Tudo um pouco, e a verdade é que mesmo em sites de alto tráfego existem exemplos do WordPress Claro que que sim, conseguem lidar com isso. Se claro calhar que o sim. exemplo mais conhecido em Portugal, que até é um case study global, é o site do Observador. Uhum. Agora, que literalmente tem milhões de visitas e de Exato. leituras todos Mas os dias. depois, atenção, Pedro, Depois depois, tem uma em termos de infraestrutura, infraestrutura, aquilo é pesado. Em termos de, lá está, de exatamente. servidores e de infraestrutura para suportar aquilo, é uma Uhum. infraestrutura completamente diferente do site normal WordPress, porque senão não aguentava. É o que estávamos a dizer há pouco, aquilo que se poupa por um lado acaba por ter que investir por outro. Ou seja, Exato. neste caso, não houve custos de licenciamento que à partida seriam necessários para uma plataforma com um volume de tráfego tão grande, mas depois, em termos de custo de infraestrutura, o conjunto de servidores, de redundâncias, de CDNs, etc., que aquilo tem que usar para se manter como um site rápido, é efetivamente muito pesado do ponto de vista financeiro. Mas para situações um bocadinho mais normais, digamos assim, sem tantos recursos, outra das vantagens que isto oferece é ter um conjunto muitíssimo vasto de plugins. O que é que isto quer dizer? Existem muitas funcionalidades que podem ser adicionadas ao core do WordPress e que estão disponíveis no mercado, algumas gratuitas, outras com custo, normalmente não é um custo muito elevado, e que permitem complementar a oferta base de funcionalidades para conseguirmos uma atuação mais próxima das nossas necessidades. Também tem outra vantagem, que é, por natureza, tendo nascido como uma plataforma de blogs, nasceu com as necessidades de SEO logo na sua gênese, o que a torna uma das plataformas mais adequadas para SEO. SEO não é o âmbito deste webinar, mas é o posicionamento e a descobribilidade, ou a capacidade de ser descoberto pelos motores de busca, sobretudo pelo Google. Ou seja, a própria estrutura e o modo como o WordPress lida com a informação é muito adequada à forma como o Google indexa os sites e como os qualifica. Portanto, à partida, é uma boa plataforma para conseguirmos um bom posicionamento no ranking. E lá está, temos a tal questão da comunidade muito vasta e como a própria estrutura, apesar de ter essas questões de performance que o Ricardo indicou, é uma estrutura sobre APIs, ou seja, eh, tem aqui alguma abertura, consegue-se fazer integrações com outras plataformas. A título de exemplo, em projetos que tínhamos feito na Alencaster.net, utilizámos o WordPress para implementar uma solução para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, para a área das contrastarias, que integra com SAP, que integra com SAP para identificar clientes, identificar custos de produtos, gerir estados de processos. Portanto, efetivamente consegue lidar com este ano de coisas e não apenas com o site brochura, digamos assim, que é o site que simplesmente anuncia a presença de uma empresa e tem pouco mais que os contactos. Quais é que são aqui os contras ou aquilo que temos de ter em conta? Apesar de ser uma plataforma muito simples de usar, não é tão simples quanto parece para iniciar. Ou seja, é preciso instalar e configurar num servidor. Ou seja, requer conhecimentos técnicos. É uma plataforma que, sendo das mais populares do mundo, e tendo uma comunidade de desenvolvedores no open source bastante grande, vai tendo muitas evoluções, vai tendo muitos updates. E esses updates são importantes e é fundamental manter as versões atualizadas por uma questão de correções de riscos de segurança que vão surgindo. E quando eu falo de muitos updates, provavelmente não passa um mês sem que haja a necessidade de fazer algum update. Quando estamos com um site que está alojado por nós, essa responsabilidade cabe-nos a nós. Ok? E isso é algo que é preciso ter em conta para perceber que a evolução do site vai ter esse custo, quer seja um custo financeiro, no sentido de subcontratar isso à agência que está responsável pelo site, ou o custo de tempo na nossa infraestrutura, temos alguém para tratar disso. E como o Ricardo indicou, há algumas limitações de performance em sites complexos ou com muitos produtos
ou com uma necessidade de tráfego muito elevada, que tem a ver com a própria natureza do modelo de dados no qual ele está baseado. E depois, desenvolver sobre a plataforma novas funcionalidades também requer conhecimentos bastante avançados e que têm alguns riscos, sobretudo quando surgem updates. Portanto, agora que já falei algumas maravilhas do WordPress, que é uma plataforma de que eu gosto muito, é necessário terem atenção que estes riscos são reais e devem ser ponderados. Apenas aqui um histórico. Isto serão um conjunto de vulnerabilidades que foram sendo comunicadas, as oficiais, que foram sendo comunicadas no WordPress desde o seu surgimento, desde 2004 até agora, e a verdade é que não houve nenhum ano em que não houvesse aqui um conjunto de vulnerabilidades de segurança que tenham sido detectadas e vulnerabilidades sérias que permitem exploração do site, que permitem entrar, que permitem alterar conteúdos ou mesmo usar o site para entrar em outros sistemas da empresa. Acho que todos nos lembramos, não foi assim há tanto tempo, do escândalo dos Panama Papers, que resultou precisamente de uma falha de segurança no WordPress da Mossack Fonseca, que era a empresa de advogados onde isto tudo originou, e que foi uma falha de segurança no WordPress, permitiu que os hackers entrassem lá e, através do site, conseguissem entrar nos e-mails da Mossack Fonseca, o que gerou depois a fuga de todos os documentos do Panama Papers. Okay? Não quero com isto assustar, no sentido de dizer que é uma plataforma insegura. A questão é que, sendo responsável por praticamente 40% da internet, nem que seja por uma questão estatística, significa que os ataques são muitos. Seja, não tem mais ataques em abstrato do que outras plataformas. Só como há tantos sites, os impactos acabam por ser maiores. E isto é tudo controlável pelas correções de segurança que vão surgindo com muita rapidez, que é a tal vantagem de ter uma comunidade muito grande, que há muita gente a trabalhar para resolver os problemas. Também tem o outro lado da moeda, como o Ricardo disse há pouco, também tem muita gente que conhece muito bem o sistema e que vai encontrando formas de o conseguir contornar. Mas fazendo essas manutenções de segurança regularmente, não parece que seja um sistema tão perigoso quanto agora poderei ter deixado de suspeitar. E se me permites, Pedro, e isto que eu vou dizer aplica-se não só a um WordPress, mas todas as plataformas que nós tenhamos, seja um WordPress, seja um Braco, seja outra qualquer. E aqui já explicando também, sem querer entrar em muitos detalhes, muitas das vezes nós, por exemplo, quando fazemos este tipo de projetos, seja um WordPress, seja em um Braco, uma das coisas que nós dizemos sempre aos nossos clientes é ok, nós temos aqui um fee anual que inclui o hosting, mas inclui também a manutenção evolutiva dos updates e de aplicação de patches de segurança e updates e tudo mais. E muitas das vezes as pessoas, mas eu até tenho ali uma empresa que me faz um hosting de um WordPress por 50 euros, ou 30 euros, ou 40 euros. E é aqui que eu acho que é não confundir um pouco a estrada da beira com a beira da estrada, que são duas coisas um pouco diferentes. Normalmente, quando nós estamos, de facto, a aconselhar um cliente a dizer, opa, faça o hosting connosco, ou então garanta que tenha uma equipa que vai fazer o hosting do vosso site de uma forma correta, é porque exatamente todas estas questões de aplicação de updates e de updates de segurança estão incluídos nesse serviço de hosting. Porque é muito fácil, e a grande maioria, muitas das vezes no mercado, aquilo que se vê é que alguém constrói um site, dá o site ao cliente e pronto, olha, coloque isso onde quiseres, ou até colocamos no nosso hosting e cobramos 30 euros por mês, ou 30 euros por ano e está aviado, e está resolvido. Mas é que isso não resolve os problemas, porque os problemas e vulnerabilidades de segurança vão surgindo todos os dias, todos os meses, todas as semanas. E, portanto, é necessário também garantir, não é, aquilo que se está a fazer não é só um simples hosting de um site, aquilo que se está a fazer é um hosting de um site, é uma aplicação de updates de segurança, é garantir que todos os patches e todas os releases de segurança são aplicados, é garantir que esse mesmo servidor está atualizado, é garantir que esse mesmo servidor tem backups diários, é garantir que, de facto, se amanhã alguma coisa correr mal, nós conseguimos recuperar o site como ele estava há minutos atrás ou horas atrás.
E, portanto, chamo também aqui a atenção esse pormenor, que não é só a plataforma, mas é também o serviço que está associado ao hosting, ao alojamento e à disponibilização dessa plataforma num ambiente digital e online. Entrando aqui no caso do Shopify, os prós, sem dúvida, facilidade e rapidez de implementação. Como eu disse há pouco, se conseguimos encontrar um template que nos satisfaça as necessidades e que não precisemos de nada de muito específico, se calhar conseguimos ter o site online, contando aqui o tempo para os conteúdos, numa semana, 2 semanas. A outra vantagem é o alojamento e esta manutenção que o Ricardo falava agora estão incluídos no custo do serviço. Uma coisa muito boa para quem quer começar já a tal experiência de comércio eletrónico. A partir do momento em que adquirimos o Shopify, automaticamente conseguimos aceitar pagamentos por cartão de crédito. Não é assim tão simples se quisermos meios de pagamento portugueses, como Multibanco, MBWay, mas out of the box a plataforma já permite o cartão de crédito. Também há, tal como no WordPress, a possibilidade de ter extensões pagas para ir adicionando funcionalidade e, neste caso, a empresa oferece um bom suporte e documentação. Contras. A customização avançada do design é complexa, ou seja, conseguimos personalizar até certo ponto e a partir de um determinado ponto já é muito mais difícil. Os custos, apesar de parecerem não muito elevados, têm a capacidade de disparar muito rapidamente com a necessidade de funcionalidades adicionais, com os tais add-ons que trazem novas funcionalidades. É possível também fazer integrações. Temos um caso de um cliente no qual fizemos a integração direta do Shopify com o Primavera, ou seja, quando há uma encomenda, automaticamente é passado o processo para o Primavera e vai dar baixa do stock, enfim, tem todo o processo interno que é gerado na Primavera e até a disponibilização da fatura, tudo de forma automática, mas não existem integrações já feitas que seja lá, chegar lá, carregar no botão e instalar. Vai ser um desenvolvimento à medida e não vai ser um desenvolvimento barato. E depois, apesar da existência das tais extensões, não existem em tanta quantidade como no caso do WordPress. Portanto, há situações que simplesmente não vai dar para resolver porque não há essa funcionalidade. Vamos dar um exemplo que nos surgiu ontem, que é, temos um cliente que queria fazer uma campanha em que o desconto não era no preço, mas era durante um determinado período, tinha 50% de desconto no custo do envio. A plataforma não tem nenhuma funcionalidade pensada que permita fazer esta ação. Ou seja, queremos criar um desconto no preço do produto, podemos fazê-lo por valor, podemos fazê-lo por porcentagem, podemos fazê-lo por um determinado período de tempo ou pela existência de um cupom. Queremos aplicar isto não ao valor do produto, mas ao custo do envio. Já não há nenhuma solução out of the box para isto e o desenvolvimento de uma coisa dessas seria extremamente complexo e complicado e caro e provavelmente não compensaria. E, novamente, é um espaço alugado. Sei que já disse isto há pouco, mas quando quisermos sair e evoluir para outra coisa, vamos perder, sobretudo se tivermos feito estes desenvolvimentos à medida, tudo isto vai ser perdido na passagem para um novo sistema. Finalmente, ia dar o exemplo do Umbraco, que é uma plataforma, neste caso, mais no tipo de lógica do WordPress, também é self-hosted, e também é open source, ou seja, não tem custo de utilização, mas tem aqui uma grande diferença, que é a base tecnológica. A base tecnológica do WordPress é PHP, a base tecnológica do Umbraco é Microsoft.NET. O que é que isto garante? Garante que, a nível de performance, a nível de escalabilidade e a nível de segurança, oferece um conjunto de garantias muitíssimo superior. Tem a mesma flexibilidade para construir qualquer tipo de site, a performance do SEO também é bastante boa, a comunidade de programadores
é menos vasta do que a do WordPress, e a verdade é que há menos programadores de .NET do que PHP, mas existem. Ok? Em Portugal não será das plataformas mais populares. Tanto quanto eu sei, existem 2 ou 3 agências que são Umbraco Certified. A Lencastre é uma delas. E no que diz respeito a integrações, facilita-nos muito a vida. É muito mais fácil fazer integrações a partir do Umbraco, o que significa que também são mais rápidas e, portanto, acabam por ter um custo menor do que com outros sistemas. E se me permites, Pedro, a principal razão do Umbraco, em minha opinião pessoal, obviamente, ser mais robusta que o WordPress, nem tem tanto a ver com o facto de ser .NET. Ou seja, existem também plataformas igualmente robustas feitas em PHP e noutras tecnologias open source. Mas aqui, uma das principais razões que o Umbraco é, de facto, uma plataforma muito mais robusta que o WordPress, assenta na sua própria arquitetura. Para começar, goza de uma grande vantagem. O Umbraco é uma plataforma que já tem uns longos anos em cima dos ombros, o WordPress. Portanto, já tem muitos anos em cima dos ombros. O Umbraco foi uma plataforma que foi desenvolvida de raiz num momento em que os CMS já começavam a ser uma coisa normal no mercado. Portanto, também beneficiou do facto de ter sido pensado de raiz, do zero, quando foi criada, aqui há alguns anos atrás, quando foi criada, foi já pensada de raiz, o que lhe permitiu também resolver alguns problemas que outras plataformas não resolviam, nomeadamente funcionalidades de cache, de robustez, e também tem aqui, sem querer entrar em detalhes técnicos, tem a ver com a própria estrutura de dados, que, por exemplo, uma estrutura de dados de um WordPress é muito mais complexa em termos de dados relacionais, ao passo que no Umbraco é muito mais simples. E a estrutura de dados está muito bem feita, de uma forma em que o acesso aos dados é mais rápido, permitindo que também qualquer desenvolvimento que fazemos sobre esta plataforma ganha-se em termos de desempenho e acesso aos dados. E isso vai se refletir em quê? Se eu tiver um site que tem 12 milhões ou 20 milhões de acessos ou 20 milhões de page views por mês, uma plataforma, um Umbraco está muito mais preparada e capacitada para responder do que um WordPress. E atenção, quando eu falo nestes volumes e nestes números, nós já tivemos projetos e clientes e projetos live com este volume de tráfego em Sim, Umbraco. sim, temos aqui o exemplo do site do Intermarché, é um site que tem literalmente milhões de visitas. Basta haver um anúncio na TV para de repente aquilo começar a pescar como uma árvore de Natal. E de facto tem mesmo muitos milhões de visitas, e o Umbraco, que foi a plataforma escolhida, neste caso nunca nos deixou mal, e nunca houve qualquer questão aqui de performance ou de segurança. E se me permites também, nós já implementamos, não está aqui, o Pedro não referiste como referência aqui, mas, por exemplo, nós já implementamos projetos também com um elevado grau de disponibilidade e de necessidade de disponibilidade e de tráfego, como, por exemplo, diversos projetos para a FNAC Portugal, que foram todos implementados numa plataforma Umbraco exatamente que Uhum, tem essa robustez. exato. Pronto, em relação aos contras, acabam por ser os mesmos que falámos há pouco, que é, aqui claramente precisamos sempre ter uma equipa de desenvolvimento. Não é, ao contrário de um Shopify, algo que se resolva com uns quantos cliques e saltar de ecrã em ecrã. Mas, lá está, fazemos exatamente o que quisermos da plataforma. Portanto, ganhamos todo o controle e toda a flexibilidade. Naturalmente, isso implica a necessidade de termos aqui uma equipa de desenvolvimento. Ahm, Há pouco já referi um pouco isto. A maior parte das plataformas oferece temas já desenhados, ou seja, a lógica é templates. E aqui existem templates para WordPress, existem templates para o Shopify, tal como existem templates para o Umbraco. Na maior parte das vezes existem ofertas até vastas, organizadas por áreas de negócio, por setores e adequadas às necessidades standard. Ok? Quando fazemos um design próprio, e aí precisamos ter o controle total da plataforma. E aí só vamos conseguir em plataformas self-hosted, como o WordPress ou o Umbraco ou uma das outras que eu referi no início. Neste caso,
literalmente fazemos o que quisermos, porque temos o controle total e podemos desenhar soluções diferentes, realmente únicas e que realmente se destaquem da concorrência. No caso dos templates, é verdade que eles permitem personalizar, e às vezes permitem personalizar bastante, obviamente a parte do logo, as cores, as fontes, mas a verdade é que é sempre difícil de conseguir uma adequação a 100% com a nossa própria marca e ter uma real diferenciação em relação aos outros sites, ou seja, ultrapassar este aspecto de os sites são todos iguais, ou este site é igual aos outros. A título de exemplo, estas 3 imagens são 3 personalizações diferentes do mesmo tema de Shopify. Eh, à primeira vista parecem diferentes, mas quando começamos a olhar, eh, todas elas têm o hambúrguer menu à esquerda, o logo, mais ou menos no meio, temos ali o mesmo ícone para a pesquisa e para o carrinho, e depois temos uma imagem por baixo. Ou seja, nunca vai sair muito disto. Se quiséssemos ter alguma solução realmente diferente, seria bastante complicado de conseguir implementar, porque a plataforma deixa-nos ir até um certo ponto e a partir desse ponto não vai mais. O WordPress é provavelmente a plataforma com maior variedade de temas entre os gratuitos e os pagos. E aliás, vimos logo aqui, neste caso tinha custos de $350. Quando falamos dos temas do WordPress, já estamos a falar de valores substancialmente mais baixos. Agora, o que é que temos de ter em atenção? Que é os temas, embora sejam configuráveis, embora sejam personalizáveis, vai chegar um momento em que encontramos o seu limite. E quando encontramos o seu limite, vamos precisar de um programador para realmente conseguir materializar o design que foi imaginado. No caso, temos um design próprio para a nossa marca. E isso vai necessitar de maior investimento. Portanto, às vezes, estar a alterar um tema para conseguir que ele faça aquilo que nós queremos que ele faça acaba por ser tão ou mais trabalhoso do que começar logo com um design próprio e fazer de raiz como queremos, em vez de estarmos a ter que adaptar aquilo que queremos ao que já está feito por outra plataforma. Okay? Isto dentro de uma outra forma, quando compramos um martelo, ele serve para pregar pregos. Se de repente quisermos apertar parafusos, a ferramenta já não vai servir. Okay? E quando entramos em plataformas como Shopify, Wix, Squarespace, as limitações são ainda maiores. Se no caso do WordPress ainda conseguimos ir ao código fazer as alterações, essas plataformas não o permitem, ou quando o permitem é de uma forma muito mais limitada. Há pouco estava a referir também os custos. Isto é um exemplo do custo base do Shopify. Okay? Um custo mensal varia entre os $29 e os $299. Para além disto, temos de ter em atenção que há custos associados a cada transação. E há pouco estava a referir que são elevados, por exemplo, para os cartões de crédito, para o primeiro plano, 2,9% mais 30 cêntimos. Depende muito, obviamente, da natureza do negócio, mas um 2,9% de comissão poderá pôr em causa alguns tipos de negócio, sobretudo se estamos a falar de pagamentos de baixo valor. E depois há uma outra questão, que é, vamos precisar de add-ons às vezes para fazer algumas funcionalidades que não vêm out of the box. Pus aqui 2 exemplos. O primeiro é um add-on chamado Reconvert, que tem funcionalidades de recuperação de clientes e de upsell, ou seja, uma ferramenta de marketing para conseguir estimular e aumentar as vendas. O custo é em função do número de transações. Ou seja, eh, isto pode ser uma ótima solução ou uma solução caríssima. Se estivermos a falar de, ok, este site tem 10 transações por mês, okay, é gratuito. Se estivermos com um site com bastante sucesso e tivermos ali 30 mil transações, já custa $600 por mês. $600 por mês já são 7.200 num ano. Já estamos a falar de um investimento muito grande. Um segundo exemplo, faz parte de uma estratégia digital em quase todas as situações ter aqui email marketing. Sim. A integração do Shopify com o MailChimp, estou a escolher o MailChimp, que é a plataforma de email marketing mais popular, é gratuita, de facto, até aos 2.000 contactos. Ou então em função das funcionalidades. Por exemplo, se quisermos fazer testes AB, a versão gratuita já não funciona, já estamos nos €11 por mês para 500 contactos.
mas temos uma base de dados maior e precisamos de mais coisas. Ok, 10 mil contactos já são quase $300 por mês, aos quais vão adicionar os custos do MailChimp por si próprios. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Shopify é de facto uma boa ferramenta, tem muitas vantagens, mas quando crescemos, provavelmente a curva de crescimento dos custos é maior do que a curva de crescimento do próprio negócio. Portanto, é preciso ter isto em consideração no momento em que planeamos qual é que é a plataforma adequada, sobretudo se tivermos uma perspectiva de médio e longo prazo. Muitas destas plataformas prometem aqui um mundo de facilidades que nos levam a pensar se calhar mais vale fazer ao próprio, ou seja, basta uma pesquisa rápida na net e temos aqui um sem número de tutoriais a explicar como é que se faz um site em 10 minutos, ou alguns até 7, sites grátis, isto é só facilidades. E muitas vezes, ou por falta de budget, ou por falta de compreensão do potencial de complexidade que isto tem, optamos por uma lógica do it yourself. E temos um site ao final de 10 minutos, só que ao final de 10 minutos normalmente estamos com esta cara. Qual é que é a minha sugestão? Faça você mesmo se conseguir reunir estas duas condições. Houver uma real disponibilidade para investir muito do tempo, ou seu, da equipa interna, porque isto vai levar tempo. Entre planear, desenhar, tratar do servidor, escolher a plataforma, implementar, escrever os conteúdos, arranjar fotografias, um projeto realmente simples, nunca leva menos de um mês, se correr tudo muitíssimo bem. E depois, se o risco for reduzido, ou seja, se o site vai ser a nossa principal ferramenta de vendas, a principal ferramenta de angariação de leads, é o principal ponto de contacto, faz com que clientes nos descubram, um problema com o site é um problema com o negócio. Portanto, uma lógica de testes, muito bem, fazer um MVP, uma versão inicial de uma experiência, nada contra. Quando for para levar isto mesmo avante, provavelmente não é uma boa escolha, a não ser que efetivamente a empresa tenha recursos técnicos internos, que tenham experiência e disponibilidade para isto. Critérios de escolha. Eu diria que o primeiro critério é a capacidade de planear e ganhar uma verdadeira dimensão, uma verdadeira compreensão de quais são os desafios efetivos que temos pela frente. Este slide é obviamente uma pequena provocação. A palavra do cliente é uma página de Facebook, onde às vezes agências partilham coisas estranhas que vão vindo de alguns dos seus clientes. E aqui um exemplo de que era um site muito simples, tipo o Booking, mas sobre uma coisa que eu aprendi nestes 20 anos é que o conceito de simples é absolutamente subjetivo. Isto é, quando olhamos para um carro, percebemos que conduzi-lo é simples, é carregar no acelerador e rodando o volante. Quando tentamos perceber como é que ele funciona, o que é que está debaixo do capô, a história já é outra. E, portanto, aqui o importante é perceber o que é que realmente vamos precisar e ir ao detalhe. Ir ao detalhe e conseguir partilhar com a equipa que vai desenvolver o site o maior número de detalhe possível para que sejamos capazes de antecipar, todos os stakeholders sejam capazes de antecipar o que é que vai ser necessário e o que é que vai ser necessário agora e o que é que vai ser necessário potencialmente daqui a alguns tempos. Porque realmente não planear é planear para o falhanço. Vamos dar um exemplo do que é que pode correr mal. Tivemos há algum tempo uma situação em que era um site simples. Era um site de e-commerce que vendia subscrições de um software com pagamento mensal. Até aqui tudo standard, tudo relativamente simples. E ainda por cima era um design fornecido pelo cliente, portanto a solução imediata era implementar em WordPress com o e-commerce, que existem plugins para tratar da questão das subscrições, e fazer o template à medida, de acordo com o layout, nada de excepcional. O que acontece? Quando tínhamos isto praticamente pronto, veio aqui uma especificação nova, que é, efetivamente, a lógica aqui é de subscrição. Mas, numa primeira subscrição, os primeiros 15 dias são de oferta. E depois, a renovação da subscrição não acontece nos 30 dias de calendário a partir do momento em que a subscrição foi feita, acontece ao dia 1 de cada mês.
e era preciso calcular, por exemplo, se eu fizesse a minha compra no dia 29, no mês de 30 dias, ok, tinha que calcular os 15 dias gratuitos até ao mês seguinte, portanto seria no dia 14, e depois o preço para a primeira mensalidade seria o valor do mês menos os dias do mês que entravam no período gratuito. Portanto, a conta era diferente se eu me inscrevesse no dia 28, no dia 26, no dia 10, etc. O que acontece? Nem o WordPress, nem o plugin escolhido suporta de origem esta funcionalidade. Isto é uma funcionalidade nada standard, okay? Tem a ver com as necessidades deste negócio em particular. Não estou a comentar se é um modelo de negócio bom ou mau, é o modelo que existe. Só que isto, quando apareceu, já estávamos numa fase em que já tínhamos o site praticamente desenvolvido e o plugin já estava desenvolvido. A de forma correta seria voltar atrás e fazer isto noutra plataforma que nos dê mais controle como um buraco. Neste momento isto já não era possível. Qual é que foi a solução? Fazer o desenvolvimento à medida sobre aquele plugin. Porquê é que isto é problemático? Por aquilo que falámos há pouco. Os plugins vão sofrendo evoluções, vão sofrendo patches de segurança, vão sofrendo novas versões. E quando estamos a desenvolver à medida, estamos a desenvolver à medida sobre aquilo que existe à data de hoje. Ou seja, e como nós não controlamos o plugin, é feito por outra entidade, não temos nenhuma forma de garantir que a próxima versão vai continuar a funcionar com aquilo que desenvolvemos neste momento. Ou seja, neste caso em concreto, há aqui um potencial de bomba relógio que surgiu por uma insuficiente especificação inicial. Portanto, a primeira coisa a fazer é realmente planear e ir ao detalhe do detalhe do detalhe. Portanto, há algumas questões. O que é que realmente precisamos? É um site institucional, vai captar leads, é um e-commerce, tem alguns requisitos tecnológicos, como necessidade de integração com outras plataformas, há regras específicas de negócio, como este caso que acabei de falar, que vão precisar de um desenvolvimento específico. Qual é que é o roadmap para os próximos anos? Conseguimos antecipar já que daqui a um ano vamos ter o triplo das visitas, ou que em vez de 15 produtos vamos estar a vender 2.000. Precisamos basta-nos um template, basta-nos uma personalização desse template, temos que fazer um design próprio, a organização tem capacidade interna para tratar disto tudo. É todo um conjunto de perguntas que devem ser colocadas e respondidas com muita clareza antes de avançar para qualquer escolha. Por último, temos aqui um pequeno fluxo que poderá, enfim, é obviamente e necessariamente simplificado, mas permite fazer aqui pelo menos uma orientação inicial, em que diria que a primeira questão é: isto tem ou não e-commerce? Segunda questão, vamos investir e contratar uns especialistas para fazer isto, ou vamos tentar resolver isto nós próprios? Ok. Resposta simples. Se não tem e-commerce e for para fazer por vocês mesmos, realmente com baixo custo, Wix ou Squarespace. É das soluções mais simples, mais imediatas, sem precisar de grandes conhecimentos, e é realmente a lógica de vou clicando aqui, carrega ali, no final do processo tenho um site. Na lógica de e-commerce realmente não complicado, em que eu até estou ok com ter um template, não tenho muitos produtos e quero fazer por mim próprio. Shopify. Ok? Plataformas cloud em que tudo é fornecido e que não tem do vosso lado a responsabilidade da gestão, da manutenção da plataforma e da manutenção evolutiva. Okay. A partir daqui, vamos avançar e temos um e-commerce que tem menos de 100 produtos e que precisa ou não de integrar. Okay. Não precisa de integrar, não precisa de um design único. Shopify precisa de integração, mas não antecipa um grande tráfego, não há uma questão de segurança premente com documentos sensíveis que não podem vir a público. WordPress com e-commerce pode ser uma boa solução. Precisamos realmente assegurar desde já a performance, um buraco. Precisamos do design próprio, integrado, um grande tráfego, um buraco.
muitos produtos, é daquelas coisas que vai criar alguns problemas de performance no WordPress. Do outro lado, não precisamos de e-commerce. As perguntas são mais ou menos as mesmas. Temos grandes necessidades de integração com alguma coisa, ou uma necessidade de performance e segurança muitíssimo elevada. Sim, um buraco. Isso não é uma questão assim tão premente. O WordPress poderá ser uma das soluções. Okay? Portanto, tendo em conta que já chegámos aqui ao nosso tempo, agora convidava-vos, se tiverem algumas questões, a escrever aqui no chat e tentaremos responder o melhor que conseguirmos. Ricardo, não sei se queres fechar mais alguma coisa. Sim, eu acrescentaria que de facto isto não é uma, não é uma ciência exata. E como tu dizias há pouco, Pedro, o importante é sabermos bem também, nós como profissionais e quando os clientes recorrem a nós, de facto, é nós termos uma noção exata, ou quase exata, ou mais exata possível do que é que são os planos para o futuro e não pensar apenas no agora, como forma de nós também podemos aconselhar os nossos clientes no melhor caminho a seguir. Porque algo que é aparentemente um custo baixo hoje poderá ser um custo elevadíssimo, ou então uma solução mal resolvida, como aquele exemplo que estavas a mostrar do WordPress, que de facto tem todo o potencial para depois causar problemas ao cliente e ter um custo mais elevado do que fazê-lo bem desde o início, ou fazê-lo corretamente desde o início. Pronto, e de facto chama a atenção que é importante ao máximo, termos o máximo de informação possível quando estamos a aconselhar os nossos clientes e prestar essa consultoria, no fundo. Portanto, estamos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta. Também já estamos aqui um pouco adiantados no tempo, vamos tentar. Pronto, tenho aqui, já agora, Pedro, tenho aqui a Maria João, está aqui a fazer uma pergunta. Estou à procura de formação em WordPress na ótica do utilizador, para grande integração no WordPress para recolha info útil. Portanto, consegues sugerir aqui algum plugin para sincronização com o CRM? Eu sei que CRM, MailChimp. Alguma sugestão? Portanto, não sei se Eu não sei Pedro. se a pergunta é em relação a um plugin ou em relação a uma formação. Pois, Ok. Com o Sugar CRM. Hum, tenho algumas reservas em estar a sugerir formações. Não sei exatamente qual é que será o melhor local para a ter. Eu sei que lá está, a solução barata, entre aspas, há várias comunidades do WordPress e até aos meetups do WordPress com muita regularidade. Há vários grupos de Facebook onde há muita troca e partilha de informações e de experiência e que poderá ser uma boa base para ter informações de outros utilizadores. Seguramente que já houve uma série deles que passaram pelo mesmo tipo de situações e se calhar encontra respostas mais definitivas. Ahm, quanto à integração com os Sugar CRM, confesso que também nunca fizemos. Portanto, não desconheço se existe aqui algum. Com certeza haverá um plugin para fazê-lo. sim, não Ah, duvido que haja plugins em relação ao Sugar, que é um dos CRMs do open source também mais utilizados. As integrações que temos feito, por acaso, não têm sido com o Sugar. Temos tido, pelo menos nos clientes que temos trabalhado, tem havido um sucesso muito grande do Salesforce e o Salesforce tem ganho um espaço muito grande como solução de CRM. Agora, em relação ao Sugar, tem aqui uma pequena desvantagem que é pago. ah, eu acrescentaria também aqui uma coisa, que é, a não ser que estejamos a falar de um negócio que tenha necessidades muito básicas de CRM, a minha experiência dita que qualquer integração com CRM nunca é uma coisa de integrar, carregar num botão e está a funcionar. Ou seja, há sempre uma necessidade, aparentemente pequena ou simples, mas há sempre uma necessidade de adaptação à lógica do negócio do cliente. E, portanto,
Isto de simplesmente adquirir ou implementar um plugin e tem a integração a funcionar, lá está, eu não estou a conhecer um negócio aqui da Maria João, ou que tipologia de negócio estamos a falar, mas a minha experiência é que há sempre uma necessidade de algum grau de configuração ou de customização. Já agora, também temos aqui, antes disto passar à próxima, espero que tenhamos respondido aqui à Maria João. Tem aqui o João que está-nos aqui a perguntar: WordPress versus Magento versus PrestaShop. Eu acho que o Magento e o PrestaShop não pode ser comparado com o WordPress, primeiro, porque o WordPress é uma plataforma de gestão de conteúdos, ao passo que o Magento e um PrestaShop são plataformas de e-commerce. Quando muito poderia ser aqui comparado com o Shopify. Portanto, ou com o e-commerce, que é um add-on de loja para o WordPress. Um dos pontos que eu gostaria de referir aqui, eu nunca trabalhei com o PrestaShop, não sei se o Pedro tem alguma opinião, eu não tenho opinião formada sobre o PrestaShop. A minha experiência com o Magento é que é uma plataforma muito poderosa, potente, sofre de um problema em Portugal. Há poucos developers de Magento. Há muito poucas empresas verdadeiramente a trabalharem bem o Magento, o que faz com que muitas das vezes o custo de desenvolvimento seja mais elevado ou encontrar developers de Magento seja uma dificuldade acrescida. É a minha. Deixa-me também complementar uma coisa, que é alguém que não tenha experiência, se tiver muito boa vontade e tempo e conseguir ver os tutoriais, vai conseguir implementar sozinho uma versão razoável do WordPress, mesmo com o e-commerce. O Magento tem uma curva de aprendizagem muito mais difícil, ou seja, não é algo facilmente acessível sem ter essa tal equipa de desenvolvimento. Que, por sua vez, tem esse problema que disseste, há poucos, como há poucos, são muito requisitados e são caros. O Magento tem esta característica também, que é, tem uma versão open source, que efetivamente é gratuita e pode ser instalado, mas temos todo esse trabalho de implementação do nosso lado, e tem a versão Enterprise ou Corporate, não sei como é que eles chamam, ele foi comprado pela Adobe. E tem Uhum. essa versão cloud-based, em que também tem esta lógica de serviço um bocadinho a Shopify. Mas aí, como um bom produto Adobe, o custo dispara enormemente. Por acaso, ainda na pesquisa que estava a fazer para, Olha, Pedro, para esta apresentação, eu não sei como é que está agora, mas da última vez que me falaram, a versão paga do Magento começa nos 400.000 euros. não acho que seja tanto, Só se alteraram agora, mas mas isto já foi há uns anos e eu lembro-me de cruzar com esses mas é um valores. valor realmente muito elevado e que é adequado só para grandes negócios ou plataformas de e-commerce que realmente tenham muito, muito volume e que justifiquem um investimento desses. Dito isto, é possível fazê-lo com a versão gratuita, mas lá está, tendo todo o trabalho de desenvolvimento que também vai ter custos elevados. Uhum. Também temos aqui a Ana, que está a fazer uma pergunta, onde estará disponível a apresentação, portanto, será disponibilizada e enviada por e-mail por uma colega nossa. Pedro, penso que já ultrapassamos em 15 minutos, quase, portanto, se Uhum. calhar não estão a surgir mais perguntas, se calhar dávamos por terminada. Temos aqui uma última pergunta. Alguma opinião sobre o ShopKit? Nunca ouvi falar desta plataforma. E tu, Pedro? Já ouvi, mas não tenho experiência. Não tenho experiência da plataforma, portanto não me vou arriscar a dar uma opinião não tendo nenhum conhecimento de causa. Ah, Se calhar vamos dar por terminada a sessão, Pedro. Ok, bom. Obrigado a todos Pronto, pela vossa presença. Espero que tenha e, sido útil. e já agora convido-vos a se inscreverem no nosso site na área de eventos. Quem quiser receber notificações e convites e verificar o calendário dos próximos eventos, pode visitar o nosso site. Pronto. Muito obrigado a todos, Ok, uma continuação de uma boa tarde e esperamos vê-los nos próximos webinars. até breve.